Então, boa tarde a todos. A gente gostaria de agradecer a presença de quem está conosco online e também daqueles que vão nos assistir nos próximos dias, talvez, nas próximas semanas ainda, né? Porque esse conteúdo deve ficar gravado. A gente, então, participando aí desse novo webinar, faz parte de um circuito de webinars que a gente tem trabalhado aqui na Evolutize, voltado para conscientização da nossa base de clientes e também a muitos convidados, né? Sobre todo o processo de evolução que a gente vem produzindo aqui na empresa, mas principalmente o impacto disso na gestão das empresas dos nossos clientes, né? Então, o tema de hoje é voltado basicamente para a transformação cultural da indústria, e isso é um tema que tem muitos desdobramentos, muitas nuances de trabalho que poderiam ser adotadas. A gente vai trabalhar um pouco só em algumas questões, não em tudo isso, né, Daniel? E vamos tentar trabalhar um pouquinho com vocês aqui. A gente tem, quando se fala em indústria, né, em gestão industrial, a gente tem históricos, né, de mudanças desde a Revolução Industrial, lá no fim do século XVIII até hoje, são grandes transformações, né? Alguns marcos podem ser colocados, talvez Henry Ford, com a implantação das linhas de produção lá nos anos, início do século XX. Depois teve uma grande transformação que foi o método japonês, principalmente da Toyota, com o Lean Manufacturing, ou a produção enxuta, como se chama. E eu diria que hoje nós temos, nos últimos 20, 30 anos, talvez uma das maiores mudanças culturais e que vem também voltada mais da parte de mecanização e da automatização desse processo. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai trabalhar hoje, vamos tentar discutir um pouco a respeito disso, né, Daniel? Eu gosto de lembrar quando eu trabalhei dentro do chão de fábrica, né, numa grande indústria aqui do oeste catarinense, em que as minhas ferramentas de trabalho eram uma prancheta, uma caneta, algo para marcar tempo, né, um cronômetro, né, e voltava-se a isso depois planilhas manuais ainda de cálculos e coisa que eram as ferramentas de gestão, de coisas que a gente trabalhava, né. Hoje nós estamos um pouco evoluídos nesse modelo de gestão, nós temos outras ferramentas e talvez seja essa a nossa maior característica de trabalho da nossa empresa. Então, é sobre isso que a gente gostaria de discutir um pouquinho mais hoje e entender quanto isso impacta principalmente no resultado das empresas. Meu nome é Miguel Delonei Beres, eu sou o CEO da Evolutize Sistemas, uma empresa de quase 30 anos, voltada para o campo de gestão empresarial, principalmente na área industrial. Minha formação é contabilidade, tenho pós-graduação em matemática financeira e custos, e também tenho um MBA na área de gestão empresarial. E Daniel Keller, nosso colega de trabalho nessa tarde aqui, dá para dizer palestrante, consultor empresarial e escritor também, né? Então tem um pouco mais. Quem é Daniel Keller, né? Miguel, boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando conosco. Quem está online, conectado aqui, como o Miguel falou, hoje a gente tem o privilégio de poder conversar e essa temática repercutir, ecoar em tantos outros momentos. Então, muito obrigado por, no meio de tantas outras opções e possibilidades, vocês escolheram estar conosco. Eu, Miguel, né, continuo me apresentando prioritariamente como consultor, né, meus pés, meu coração continua ainda muito dentro das empresas, especialmente dentro das indústrias, né, nesses últimos anos, trabalhando com planejamento estratégico, com gestão dentro das empresas, com reestruturação de áreas comerciais e, quem sabe, tendo um grande pano de fundo de tudo isso, justamente essa temática que a gente está falando aqui da transformação cultural, né, justamente fazendo uma conexão, como tu acabaste de falar, porque a tecnologia, desde a gente puxar lá da primeira revolução industrial até essa que está vigente já, a gente está às portas aí de uma quinta revolução industrial, mas quando eu olho para dentro das empresas, quando eu olho para dentro do meu dia a dia como profissional também de consultoria, o desafio não é mais só acompanhar tecnologicamente, mas o desafio é o quanto as nossas cabeças, a nossa mentalidade, as pessoas estão compreendendo esse movimento de transformação dentro da indústria. Bacana, muito bacana isso. Eu gosto sempre de citar o teu livro, né? Antes de tudo, as pessoas, né? E dentro desse trabalho, eu acho que você pairou bastante sobre esse, vamos dizer assim, sobre esse espectro, né, de gestão empresarial, principalmente voltado para as pessoas, né? Como é que a gente consegue fazer um paralelo disso tudo, Daniel, falando principalmente de ferramentas e de pessoas, né? Eu acho que talvez esse seja o nosso grande mote para trabalhar hoje nossa conversa.
Perfeito, perfeito. Eu acho que essa conexão, eu quando escrevi, né, esse livro que foi lançado em 2022, que tem como temática, antes de tudo, as pessoas, justamente tentando fazer uma ponte, né, uma ponte que conecta gerações diferentes, né, porque dentro das nossas indústrias hoje, a gente convive, né, com profissionais, com pessoas de gerações distintas, nós convivemos aí por conta disso com comportamentos distintos, aquelas pessoas que parece que nada um pouco mais comprometidas e uma geração um pouco mais jovem que tem um nível de imediatismo para algumas coisas. A gente convive com as questões técnicas que são inerentes ao negócio, que é inerente à indústria, mas a gente também precisa conviver com as soft skills, as questões comportamentais, e isso também se encontra no próprio papel da liderança, né? Onde a gente tem uma liderança que, de um lado, ela é extremamente pragmática, olhando para dados, olhando para números, para resultados, e do outro ela precisa ser uma liderança orientada também para o desenvolvimento das pessoas. E o livro realmente tem essa pretensão de trazer como o nosso papel, né, nas indústrias, nas empresas, é ajudar as pessoas a conduzi-las nesse processo de transformação cultural. Porque se a gente, como empresa, como liderança, não fizer essa condução desse processo, possivelmente as pessoas vão ter que ser arrastadas ou empurradas, né? E a gente sabe que isso não vai oferecer vida longa, não vai oferecer sustentabilidade para os nossos modelos. Quando a gente pega lá o passado um pouco, né, Daniel, a gente lembra lá de tempos modernos, de Chaplin, né, onde a automação das fábricas não era automação, como se fala hoje, mas a automatização dos processos, né, gerou talvez uma desumanização dos processos todos, né, e a gente vê isso em muitas empresas ainda muito forte, né, onde os resultados estão mais calcados em cima só de números do que está saindo da fábrica hoje, do que propriamente de como que se produz esse processo. Aonde que a gente tem que trabalhar mais nesse sentido, Daniel? A gente tem que trabalhar mais nas pessoas, realmente, ou os processos ainda são a base de toda a gestão do negócio? É inegável, eu não sou um profissional, né, que tem essa visão romântica e utópica, assim, não, são somente as pessoas, não, uma indústria especialmente é altamente baseada em processos, tem uma parte pragmática de tudo isso, e estou fazendo um paralelo lá com tempos modernos, né, e a gente vê os dias de hoje, o próprio conceito dessa quinta revolução industrial que está às portas, ela já fala de uma sinergia, uma conexão, onde humanos e tecnologia vão ter que se abraçar, né? Vão ter que um pegar na mão do outro, e eu tenho dito que se nós não pegarmos a tecnologia pela mão, a gente vai ser arrastado por ela, né? Um pouco à força. E o outro paralelo que eu ainda faço, né, é que quando a gente olha ao longo dos últimos anos, eu acho que o processo de transformação dentro das indústrias, ele ficou sempre, prioritariamente, Miguel, muito restrito à indústria reagir ao que estava acontecendo. Seja atualização tecnológica, seja uma mudança no comportamento do consumidor. E para mim, agora, o grande momento que a gente está, que eu trago como ícone dessa transformação cultural, é quando a indústria precisa começar a se posicionar e dizer assim: bom, o que eu vou mudar internamente para que eu possa criar um cenário que eu desejo para o meu negócio, e não simplesmente reagir ao que vai acontecendo. E aí, definitivamente, a tecnologia, as relações humanas, elas vão ter que estar fundidas, né? Uhum. Até porque a tecnologia, o uso de dados, de informação, que inclusive está muito no próprio mote do trabalho da Evolutice, ela é um fator decisivo para a tomada de decisão, para a gente ser um pouco mais assertivo. Então, eu enxergo esse processo, né, de transformação cultural como a empresa assumindo o seu protagonismo e não ficando mais só naquela posição de agora eu vou fazer isso porque o mercado está aquecido aqui. Uhum. Porque senão a gente está sempre reagindo, a gente está sempre no contrapé dos movimentos de mercado. E para mim a transformação cultural é um processo onde a indústria e a empresa deixam muito claro. É essa direção aqui que nós vamos caminhar, vamos pagar o preço dessa direção aqui, porque também querer aproveitar todas as oportunidades que a gente tem no mercado não é possível, né? Não é possível porque a gente não consegue em nenhuma indústria ter estrutura, às vezes, tão diversa para dar vazão a todas essas oportunidades. Eu vejo isso muito no nosso trabalho, né, Daniel? Nós, como fornecedor de tecnologia, a gente passou aí por alguns momentos de bastante turbulência de qual caminho seguir, propriamente dito, na hora de evoluir os nossos sistemas, né? As indústrias, quando começou a onda da indústria 4.0, principalmente, manufatura 4.0, parecia que estava sendo exatamente, pô, agora só robotiza que tá tudo resolvido, né? E, na verdade, acho que não é bem por aí o caminho, né? A gente teve que malhar um pouco as nossas ideias, né, de sistema, nossas ideias de como fazer controles dentro do chão de fábrica. A gente teve que se adaptar, nós tivemos que buscar novas tecnologias também, porque a necessidade de se unificar com as máquinas foi natural. Então, hoje a gente consegue
trazer informações de chão de fábrica com muito mais facilidade, com menos trabalho manual, com menos informações digitadas, como era até bem pouco tempo atrás, e sim interagindo com todas essas novas ideias de robotização e de tudo mais, né? Às vezes a gente fala de robotização de uma fábrica, né? A gente imagina a fábrica da China, onde só tem robôs andando, uma linha de montagem de carros, que são as mais modernas hoje, talvez, mas na verdade não é bem assim também, né, Daniel? A gente tem hoje robotização em pequenas tarefas dentro de uma indústria metal-mecânica de 50 funcionários que podem ser robotizadas as tarefas. Mas essas máquinas hoje todas elas conseguem trazer informações. Então a gente percebeu que o próprio software também tem que dar ao nosso gestor essa condição de trazer esse volume de dados, processar isso, e aí nós precisamos ter do outro lado pessoas, né? Miguel, aí tu fala, né, quando tu olha para o próprio processo de transformação da Evolutize, como empresa, como marca, como negócio, como core, né, como business principal da empresa, e já me remete a gente falar um pouquinho do que eu também entendo que são hoje as principais barreiras, né, de por que a indústria não consegue conduzir o seu processo de transformação cultural, e às vezes algumas indústrias acabam ficando reféns de um grande cliente que compra uma vazão muito grande da sua produção, ou de trabalhar com margens muito apertadas, entregando sempre aquele mesmo produto, que é justamente uma resistência, né, que a gente tem dentro das organizações, e ela é natural, é a nossa resistência como ser humano à mudança. Né? Porque a nossa tendência natural é repetir os modelos que a gente já tem como consolidados, aquilo que a gente já faz muito bem. A gente, às vezes, dentro das indústrias, acaba tendo um apego excessivo ao nosso produto e a gente fica em si mesmado, né? E a gente fica distante do cliente. E quando a gente está distante do cliente, a gente está distante dos principais insights para a transformação que a gente precisa fazer dentro de casa. Então, acho que isso que tu traz, né, desse olhar que, pô, chegou uma hora que eu tenho que olhar para a minha solução tecnológica aqui dentro da empresa e dizer, bom, se eu quero acompanhar essa transformação que está acontecendo, eu também preciso mudar. E ela não é uma mudança de funcionalidade do sistema, de trazer uma plataforma diferente, ela é uma mudança na concepção do modelo de negócio, é uma mudança, de fato, na mentalidade das pessoas, né? Por isso que eu insisto que a tal da revolução digital que brilha tanto os nossos olhos, como tu falasse, automatização, robotização, a gente tem que cuidar para não se deslumbrar com ela, porque por trás, né, para mim a camada que está por trás disso é uma grande transformação cultural que a gente precisa promover dentro das nossas empresas e botar definitivamente na cabeça que o modelo que a gente conduziu os nossos negócios até agora, ele pode ser que seja necessário ser revisto para que a gente possa continuar daqui para frente. Isso é muito interessante, né, Leandro? Porque a gente olha, quando a gente pega a nossa carteira de clientes aqui do Evolutize, e principalmente nessa área de metal mecânica, que talvez seja a nossa maior mote de trabalho hoje, a gente tem clientes que fabricam caldeiras e são empresas gigantes, e nós temos empresas que também fabricam caldeiras e são empresas de 40, 50 funcionários, ou seja, são realidades diferentes dentro do mesmo mercado e existe espaço para todas elas trabalhar. E assim também, como a gente precisa fornecer para cada uma delas, dentro das suas diferenças culturais e tudo mais, a condição de criar essa gestão. Dá para nós dizer que esse momento que a gente está falando agora já de manufatura 5.0 e tudo mais, é o momento que a gente vai ter que trabalhar mais com esses dados de uma forma, uma visão diferente do que vínhamos fazendo antes, principalmente nessas empresas que as maiores talvez tenham mais facilidade disso, porque tem corpos de trabalho maiores e mais condição de investimentos e tudo mais. Mas essas empresas médias, né, a gente não fala de pequenas, porque também não são, mas empresas médias que talvez precisem cada vez mais buscar tecnologias não tão disruptivas propriamente dita, mas elas vão ter que trabalhar cada vez mais com dados para conseguir ser competitivo, porque o mercado é o mesmo. Eu tenho muita convicção, né, de que o caminho que a gente já está, não é nem para onde a gente vai, ele passa, né, obrigatoriamente por isso. E aí eu acho que tem um detalhe, né, que a gente também tem uma tendência ao deslumbre com a nova tecnologia. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, só que eu vejo que a gente está olhando às vezes por uma camada muito superficial da tecnologia, aquilo que é muito diferente, aquela visão que tu falasse da fábrica chinesa, onde não tem uma pessoa e tudo caminha sozinho. Mas eu entendo que a grande revolução, né, que a gente tem hoje de tecnologia é, de fato, as indústrias, as empresas se apropriarem da captura e da interpretação dos dados daquilo que já acontece dentro dos seus negócios. Eu acho que ali tem uma camada de inteligência que vai apontar para a indústria para que caminho ela tem que ir.
tem uma temática que a gente tem trabalhado muito como pano de fundo nesse processo de apoiar as empresas, seja através de um planejamento estratégico, de uma revisão de para onde ela está indo, e tem a transformação cultural como pano de fundo disso, que é a ambidestria organizacional. Né? E a ambidestria, de uma forma assim muito simplista, ela fala que com uma mão a indústria ela tem que dar conta de melhorar, de ser mais eficiente naquilo que ela está fazendo hoje. E com outra mão ela tem que construir um futuro, porque se ela só ficar repetindo aquilo que ela faz hoje, é bem possível que ela só vá querer ou precisar se transformar ou se dar conta dessa transformação no momento de crise, no momento de menor demanda no mercado para ela, e aí pode ser que isso seja tarde. Daí vem aquela pergunta assim, pô, mas como é que então eu defino para onde vai ser o futuro da minha indústria? Eu acho que quem é diretor, quem é gestor de uma empresa, todos nós temos as nossas percepções, mas quando a gente vai olhar de fato os dados, os números, as informações que a gente já tem, seja do ponto de vista da nossa carteira de clientes, né, quem são os melhores clientes, os maiores clientes, qual é a nossa concentração, a nossa curva ABC, aonde que a gente tem maior ou menor produtividade, onde é que a gente tem maior ou menor resultado, isso, quem sabe, traga um nível de maior confiança para que a gente saia só das nossas percepções individuais e diga assim, olha, hoje nós somos uma indústria que está fazendo isso, mas ao longo dos próximos anos nós vamos conduzir um processo de transformação onde a gente vai começar a apontar mais para isso aqui. Por quê? Porque aqui é mais rentável, aqui o nosso mercado ainda tem um share para ser conquistado, né? E aqui a gente já está um pouco estreito a nossa possibilidade de crescimento. Por isso que eu vejo que o uso, né, de dados e de informações ele não é que ele passa a ser uma tendência, hoje ele é uma necessidade para eu melhorar o presente e para eu poder projetar o futuro. E também entendo que eu acho que a Evolutize também, né, vem se preparando ao longo desses últimos anos justamente para dar essa sustentação e sair de uma visão, né, onde sistema, onde o software, ele é para controlar coisas obrigatórias, né? E que o software, que o ERP, ele realmente se torne um grande parceiro estratégico para a tomada de decisão mais assertiva dentro da indústria. Acho que essa transformação a gente está vivendo muito aqui, né, Daniel? Você fez parte até desse processo todo aqui como incentivador aqui dentro, como consultor, e a gente percebe muitas coisas interessantes que surgem a partir do momento que você abre a sua cabeça, a tua maneira de enxergar esse negócio para essa nova realidade, né? Eu acho que nós aqui passamos por uma evolução bastante grande, o nosso cliente está percebendo isso, que é o mais importante, de ter não só sistemas voltados para esse processo, mas a gente entender também algumas coisas que a nossa ferramenta, eventualmente, ela não é a melhor para tudo. Ela tem o seu foco, né? Então, se eu faço um machado, eu sei que ele é bom para cortar árvores, ou para cortar alguma coisa. Ele não vai ser bom para serar uma madeira fina, né? Então, a gente também tem entendido isso, e com isso nós buscamos muitas parcerias, a gente tem evoluído bastante no processo de integrar o nosso produto com outras software houses, outras empresas que fabricam equipamentos, que fabricam qualquer coisa que possa ser utilizado como medidor, que possa ser usado como alguma forma de trazer dados para dentro do sistema. Essa visão de que a gente tem que se abrir também para esse novo faz parte desse processo de mudança cultural também? Totalmente, né, Miguel? Quem sabe ser um grande exemplo disso, porque quando a gente, primeiro, né, quando a gente se permite, eu tenho uma frase que eu uso com alguma frequência, quando a gente permite se desapaixonar um pouquinho pelo nosso produto, pelo nosso modelo de negócio e abrir a cabeça e dizer, bom, pode ser que a gente tenha coisas para mudar e pode ser, como tu acabaste de falar, que nós não tenhamos todas essas competências embarcadas dentro de casa. Então, o difícil não é hoje encontrar parceiros que sejam sinérgicos, que sejam complementares. O desafio dentro da indústria, dentro das nossas empresas, quaisquer que sejam, é justamente a gente estar aberto a esse tipo de situação. Né? Eu uso como um exemplo da própria transformação cultural, né? Eu vejo que a indústria, durante bastante tempo, ela tentou adequar o mercado àquela capacidade que ela tinha, aos produtos que ele tinha. E durante muitos anos, né, a indústria, para mim, fez uma coisa que ela é curiosa, Miguel, que é a gente às vezes tenta proteger dentro da indústria, e a indústria metal-mecânica é uma marca disso, tudo que é do ponto de vista produtivo, eu trago para dentro de casa e eu tenho um apreço, tanto que em algumas indústrias a gente ainda tem uma dificuldade em abrir a cabeça para uma terceirização, para uma parceria. Só que tem uma área, né, que boa parte das indústrias, eu digo que elas terceirizam e nem percebem, que é a área comercial.
né? Onde elas deixaram totalmente as suas áreas comerciais voltadas ou para um representante ou para um agente externo, e ela acabou ficando reagindo àquilo que vem do mercado, que nem sempre está conectado com uma estratégia, mas sim com uma necessidade momentânea de você vender. Então é muito interessante, porque tem algumas coisas que a gente tem que trazer para perto e tem algumas outras coisas que a gente tem que dizer, realmente isso aqui não é o meu core, não é a minha competência, mas faz parte do meu processo de evolução, eu vou ter que buscar parceiros. E voltando aonde começou esse bloco dessa conversa, o estar com a cabeça aberta e dizer, bom, eu não sou bom em tudo, eu preciso de parceiros, eu preciso me conectar, eu preciso ir para perto do cliente, né? Hoje a gente fala muito sobre o tal do cliente no centro. Só que cliente no centro ele não é feito dentro dos escritórios, não é feito da sala de reunião. Cliente no centro é quando a gente está lá de fato perto do cliente para pegar mais o insumo do mercado que está mudando, do comportamento do cliente, do nosso cliente, que às vezes é o usuário de uma máquina, de um equipamento fabricado por nós, e voltar para dentro de casa e fazer a nossa lição de dizer, bom, a gente também precisa mudar. Eu acho que pegando bem esse teu mote aí do quem é o nosso cliente, né? Talvez essa tenha sido a nossa maior mudança aqui dentro, sabe? Por muito tempo nós entendíamos que o nosso cliente era a empresa X, a cooperativa tal, a fábrica S e assim por diante, né? E a gente percebe hoje que, na verdade, o nosso cliente é o usuário que está dentro dessas empresas, né? É ele que está usando o nosso sistema. A gente tem que olhar para a visão do negócio, sem dúvida nenhuma, o gestor da empresa precisa ser o primeiro a ser atendido, talvez, mas quem utiliza o dia a dia, e a partir desse momento que nós começamos a ter essa visão, Daniel, a gente mudou totalmente a nossa maneira de enxergar o próprio produto. Talvez esse desapego que tu fala do produto passou a começar a existir aqui dentro da Evolutize a partir do momento em que a gente começou a visitar mais o nosso cliente, a estar mais presente dentro do chão da fábrica, a entender como que essas informações chegavam ao gestor, porque aquela história, eu sempre brinco, né? Não adianta eu ter um gráfico lindo se os números são inconfiáveis, não são confiáveis, né? Então, a alimentação dessa informação, da onde que esse produto vem, e aquela pessoa que faz essa alimentação hoje é o nosso usuário final e é o nosso cliente. Então, talvez esse seja... E aí tem mais uma coisa que eu gosto bastante de tratar nessa mudança, transformação, assim, que a gente percebe, antes de falasse lá dos human skills, né? Hoje a gente não tem mais que pensar só em agradar o dono, muito pelo contrário. Nós temos que, talvez, trabalhar para que esse usuário final, que é o nosso cliente efetivo, também possa evoluir, né? Então, hoje a gente tenta se preocupar, e eu acho que o próprio modelo desses webinars que a gente tem feito aqui, os anteriores, praticamente todos eles são voltados especificamente para um assunto, é social, é contabilização, é manufatura, é plano mestre de produção, é exatamente nessa temática, né, da gente melhorar a skill daquele usuário final, de que ele entenda que o produto está aqui para ajudar ele. E aí vem feedbacks que a gente fica, num primeiro momento, assustado com os feedbacks, né? Porque eles mostram que a gente, às vezes, estava focando, estamos atirando lá em cima da árvore, quando devíamos estar atirando na raiz, né? E a gente começa a perceber que, a partir do momento que a gente faz essa leitura diferente da onde que a gente quer, da onde que o nosso produto atinge, a gente começa a ver a coisa diferente, né? Então, talvez essa tua visão aí do próprio comercial e tudo tenha muito a ver com essa enxergar diferente. Eu acho que dá para fazer essa conexão, e voltando ao que tu acabou de falar, né? Eu vejo que se a gente quer dizer o seguinte, bom, eu estou aberto dentro da minha empresa a entender o que eu preciso transformar, né? Começando pela mentalidade, começando pelas crenças que a gente tem, a gente acredita que é isso aqui, a gente tem as nossas verdades absolutas. Eu acho que um primeiro passo é oxigenar as nossas ideias, e um bom lugar para oxigenar é sair do ambiente, e aqui não, isso que eu estou falando não é pejorativo, mas todos os ambientes das nossas organizações, das nossas empresas, chega uma hora que eles começam a ficar viciados, né? Porque eles sempre nos oferecem mais do mesmo. E se a gente quer transformar as nossas indústrias, as nossas empresas, tendo o cliente como uma referência para isso, ir para perto do cliente e entender como o nosso produto ele se relaciona, ora com o diretor da empresa, ora com o nível gerencial, ora com o operador, né? E para quem, por exemplo, produz máquinas e equipamentos, a maioria das indústrias que a gente, quem sabe, tem aqui conectadas conosco, não tem uma relação direta de B2C com o consumidor final, né? Mas mesmo eu não tendo uma relação direta com o consumidor final, eu preciso compreender o que o cliente do meu cliente, que é quem vai utilizar um equipamento, quem está utilizando esse insumo, o que dói de fato para ele lá na ponta. E essa dor, ela não acho que a única certeza que a gente pode ter é que dificilmente a dor de hoje é a mesma dor de 20, 30, 40 anos atrás, né? Porque a dinâmica do mundo é completamente diferente, os modelos de negócio são completamente diferentes,
Então, sim, eu acho que uma excelente forma de a gente dizer assim, estou aberto para esse processo de transformação cultural é movimentar-se um pouquinho da onde a gente está, ir para perto dos clientes, ir para perto dos parceiros e respirar um ar que ajude a trazer isso, porque eu acho que esse é um grande papel, né, de uma direção, uma gestão de uma empresa, é interpretar o que está acontecendo aí fora e traduzir para dentro da empresa em forma de mudanças, de medidas de gestão, de tomada de decisão, que não sejam simplesmente surfar a onda do momento, mas de fato ver com todas as oportunidades que essa transformação nos oportuniza, quais são as escolhas que a gente vai fazer dentro do nosso negócio. Assim como eu também vejo que foi muito o trabalho que a Evolutize fez aqui nos últimos anos, de dizer, isso aqui a gente vai mergulhar de cabeça, e isso aqui, quem sabe, não seja mais tão a nossa praia. Eu tive um exemplo que eu gosto bastante de citar. A gente esteve visitando um cliente nosso no interior de São Paulo alguns dias, uns meses atrás, e nessa reunião estava o diretor, proprietário da empresa, fazendo uma entrevista com os gerentes, né, junto com a minha equipe lá, e eu estava presente nessa reunião. A gente sempre espera, né, numa implantação de sistema, que seja tudo maravilhoso, mas a gente sabe que não é, né? Existem dificuldades e barreiras para todo o processo. Mas numa das perguntas que o diretor fez para a equipe dele mesmo, né, ele chegou no gerente de engenharia, né, e esse rapaz falou, pergunta natural, tá indo bem, né? Não tá indo bem, né? E o gerente de engenharia falou para eles, olha, o que nós levávamos 14 dias para fazer, hoje a gente faz um dia e meio. Quer dizer, e sim, e como hoje o nosso produto final, que antes sempre era uma máquina, e vai continuar sendo, porque eles produzem equipamentos, mas a nossa máquina hoje muda para cada cliente que a gente vende, porque a gente não tem mais, por mais que seja padronizado o equipamento, né? É uma calandra, é uma máquina de corte, ou uma coisa assim, mas cada cliente hoje quer uma personalização, quer uma coisa facial. Eu acho que esse talvez seja a ideia realmente de a gente estar lá dentro, enxergar o que o cliente está vivendo, né? Porque no passado isso para a gente nós nem chegávamos, né? Não fazia nenhum sentido. E nem tínhamos ideia também do quanto a gente beneficia o nosso cliente, né? Essa solução hoje não é uma solução 100% evolutiva, ela participa de um projeto junto com uma outra empresa que trabalha na área de engenharia, integrando com a gente. Então, para ver como é importante a gente estar próximo, né, desse cliente e entender os seus problemas. E eu vou me permitir embarcar aqui no teu exemplo que você trouxe desse cliente que foi visitado, que teve lá, olhando por um viés, né, não falando como o provedor da solução, né, de um RP, de um sistema lá, mas pensando o que de fato é um impacto prático dessa tal de transformação cultural dentro de uma indústria. É bem possível que alguma pessoa dentro dessa empresa, e aqui eu estou usando como exemplo hipotético, que ao mesmo tempo onde a gente tem um ganho visível, palpável, de sair de 14 dias para um tempo muito mais restrito, mas a gente pode ter dentro dessa mesma indústria alguém resistente e achando ruim esse encurtamento. Porque esse encurtamento de prazo pode representar para algumas pessoas, bom, será que eu vou continuar sendo importante aqui dentro? Bom, mas como é que agora eu estou lidando com uma coisa que é tão diferente? E eu acho que esse é um exemplo muito prático, né, de como o desafio é de a gente dar um norte bem claro do que está acontecendo dentro das nossas indústrias. Porque é natural que em todo o processo de transformação, em todo o processo de mudança, a insegurança seja um vizinho muito íntimo, né? Que a gente esteja ali se relacionando com ele o tempo todo. E aí, de novo, eu acho que a gente pode aqui trazer um ingrediente para essa conversa, que é o próprio papel das lideranças, né, na condução desse processo de transformação cultural. Porque senão é engraçado. Às vezes a indústria ela tem capacidade de investir em tecnologia, ela tem disposição, ela tem corpo técnico para isso, mas ela não consegue se mover por conta de algumas resistências internas que ainda não compreenderam que existe um processo de transformação em curso, né? Então, de novo, da mesma forma que, quem sabe, para a Evolutize, como uma provedora de solução, tem que estar perto lá do cliente, né, da indústria, para a indústria que está conduzindo o seu processo de transformação cultural, tem que estar muito próximo do seu time para identificar, né, quem está compreendendo esse movimento e aonde a gente tem essas resistências que são naturais, né? Eu também me recordo de uma reunião que eu participei algum tempo atrás, participando de uma reunião de conselho de uma indústria, e essa indústria, uma reunião extensa de 4, 5 horas e pouquinho de duração, e a reunião era um tiroteio, né? Porque quando eu era o gerente dessa área, o resultado era outro. Daí eu dizia, mas quando tu era gerente, a empresa era 10 vezes menor, né? E coube a mim, no fechamento dessa reunião, falar alguma coisa, né? Minha vontade era sair correndo, né? E não dizer nada.
mas eu até, pela liberdade que eu tenho com aquele grupo lá, eu falei, olha, nós temos um nível de desalinhamento interno que a gente não precisa nem ter concorrente para nos atrapalhar. Então, eu vejo que esse é um desafio de transformação cultural, que é a indústria reunir as suas pessoas-chave, começando pelos sócios, pelo nível de diretoria, e deixar muito claro assim, ó, nós estamos indo para cá. Com total segurança, né? A Involutize, quando fez o seu processo, que inclusive culmina com troca de marca, de nome, né? Precisa ter uma coragem muito grande para fazer isso. Bastante. Vai-se ter uma certeza 100% de que esse é o caminho? Não, mas a gente precisa ter essa ousadia, precisa ter essa coragem, e especialmente trazer todo mundo alinhado para a gente caminhar esse mesmo trilho de transformação. Então, acho que a liderança tem um papel-chave aí nesse processo também. E eu acho que aí aparecem também, né, da mesma forma que aparecem essas, ficam aparentes, né, os problemas, as dificuldades, também aparecem muitas oportunidades, né? Eu gosto de recordar dentro do nosso meio ambiente, dentro da Evolutize hoje, né, situações interessantes, né? Algum tempo atrás a gente tinha ondas de gestão das empresas em que algumas tarefas eram não, contabilidade vai tudo para o escritório lá fora, que não tem que estar fora, vamos ficar no nosso foco aqui dentro. Por outro lado, apareceram necessidades hoje, né, porque os escritórios de contabilidade se automatizaram tanto que eles fugiram do dia a dia das empresas, né? E aí aparecem hoje oportunidades para empresas que resolveram vou fazer a contabilidade dentro do seu negócio, né? Então, continuam sendo terceirizadas, eventualmente, mas elas voltaram para dentro da empresa. E o ERP daí tem uma tarefa importantíssima nisso, que é gerar condições, né, desses escritórios móveis, vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem dentro do nosso meio ambiente empresas que surgiram, que trabalham só trabalhando para dentro dos nossos clientes, ou para outros, de outros softwares também, mas não trabalham mais, não trazem mais toda a informação para dentro. Então, oportunidades devem surgir na área de engenharia, devem surgir nas áreas de automação, principalmente, né, Daniel? Eu vejo cada vez mais que quando você pega uma determinada atividade em que você vai automatizar dentro da fábrica, ela não depende mais para aquele negócio, quer dizer, todas as outras empresas podem se usufruir desse mesmo benefício, né? Isso vai baixar custo e vai possibilitar que você atenda cada vez mais esses processos customizados que a gente tem. Mas a cabeça do gestor deve ser realmente o grande desafio nesse processo. E a cabeça, né? Quando fala assim das oportunidades, eu não tenho a menor dúvida que a gente vive num ambiente hoje, e se no passado uma indústria, uma empresa de tecnologia, de serviço, ela padecia, né? Ela tinha dificuldade pela falta de oportunidade, hoje a gente tem uma outra dificuldade, que é quais oportunidades eu escolho, né? Tamanho é o leque, o rol de oportunidades que a gente tem. Mas o que eu tenho também percebido dentro das indústrias é que todas as oportunidades que estão aí, elas estão nos questionando o tempo inteiro assim, tem uma oportunidade aqui, mas o quão disposto você está dentro de casa de rever a forma como tu está acostumado. Até porque a repetição do modelo que a gente está acostumado, ela até nos cega, às vezes tem oportunidade passando escancarada na nossa frente, e o exemplo que tu falou, né, de se integrar, de entender que essa relação com o escritório de contabilidade, no caso de uma empresa de RP, com o cliente, ela vai mudando. Daqui a pouco pode ter alguém que firma o pé e diga assim, não, mas o nosso RP ele só se comunica direto da nossa base com a base do cliente. Não dá para ter um outro terceiro que é um escritório de contabilidade que não está dentro da empresa. Não, a gente vai ter que adequar o nosso produto e o nosso serviço a isso. E não é simplesmente um dançar conforme a música, né? Mas é entender que estrategicamente isso às vezes está relacionado ao negócio continuar ou o negócio deixar de existir. Sem dúvida nenhuma. A nossa gestora do nosso webinar agora tem algum comentário, alguma coisa que a gente quer implementar até agora? A gente abre aí para algumas perguntas, se alguém precisar, se tiver a fim de fazer, né, Bruna? Isso. Enquanto isso, Daniel, a gente falar mais um pouquinho desse processo todo de mudanças, né? Mudar é difícil, né? Mudar é difícil, seja uma mudança nossa, pessoal, né? E quando a gente projeta isso para dentro de uma organização, para dentro de uma empresa, o desafio é maior ainda. E tem um aspecto, Miguel, nesse processo de mudança que para mim chama bastante atenção, dos diversos autores, né, que escrevem, que embasam esse processo de mudança ou de transformação cultural, cada um dando ênfase em uma das etapas dessa jornada toda, mas tem uma etapa, e que é a etapa de start, que é a fagulha desse processo de transformação, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Tem um autor que eu gosto bastante, chamado Kotter, né? Não é o Kotler, que é o cara do marketing, mas o Kotter, ele é um cara bastante contemporâneo, tanto que até hoje atua como consultor dentro de grandes indústrias americanas, e ele coloca que o primeiro estágio do processo de mudança ou de transformação dentro de uma organização
é criar o senso de urgência. Porque a gente, como ser humano, se a gente não estabelecer um senso de urgência para algumas coisas, a nossa tendência é empurrando com a barriga. Tanto que hoje é muito engraçado, é mais fácil para uma indústria, para uma organização, chegar à conclusão de que ela tem que mudar, quando ela está alcançada, ela foi atingida por uma crise muito grande, e via de regra essas crises pegam no bolso da empresa. Onde é que tem quem sabe, um grande desafio no processo de transformação? Indústrias muito consolidadas, com seus modelos de negócios bem sedimentados, que elas estão naquela zona que eu chamo que é perigosa, que é o famoso tá ruim, mas tá bom. Né? A gente reclama, mas o cenário ele ainda não é suficientemente crítico para promover uma mudança, para forçar uma mudança. E aí eu vejo que essa mudança, para que ela de fato comece a ser construída, a gestão, a direção, e aqui para mim tem mais um ponto que a gente precisa falar sobre isso, transformação cultural. Eu entendo que ela vem de cima para baixo, né? Usando uma linguagem bastante simples, por mais que a gente tenha boas intenções da base das nossas empresas em querer mudar algumas coisas, se isso não vier como uma determinação, uma definição, uma visão de mudança da gestão da empresa, a gente vai ter aqueles sentimentos de falsa partida, que é vamos melhorar isso, vamos mudar isso, mas isso não ecoa por muito mais longe do que ali 1, 2 semanas de empolgação dentro das nossas empresas. Então, criar esse senso de urgência e dizer, olha, por mais que a nossa situação hoje seja boa, seja confortável, mas se a gente hoje não começar a mirar um processo de transformação para ali na frente a gente ter uma outra situação, pode ser que a gente deixe de existir. Ou pode ser que a gente vá se acostumando a sacrificar margens, a enxugar, e chega uma hora que a gente deixa de ser relevante no mercado. Então, a criação desse senso de urgência, e aqui eu não estou falando assim de uma mudança que acontece da noite para o dia. Eu vou dar um exemplo só antes de devolver a bola para ti, onde a gente desenha esse processo de transformação um horizonte de 2, 3, 4 anos, onde eu vou dar um exemplo que para mim é bem fácil de entender. A indústria olha para o seu portfólio de produtos, de soluções, eu gosto de chamar de fontes de faturamento, e ela diz, olha, 40% do meu faturamento vem dessa linha aqui, ou dessa unidade de negócio. Só que essa unidade de negócio, eu estou surfando, ou estou andando aqui, estou navegando num mar altamente competitivo, que ano a ano os dados estão me mostrando que as minhas margens estão caindo, e se eu ficar nisso aqui, a minha tendência é minguar com o passar do tempo. Eu não consigo fazer uma transformação na indústria de dizer, desliga esse motor aqui e liga um outro motor. Mas eu posso começar a construir, paralelo a isso, um movimento que aí na frente, daqui 2, 3 anos, inverteu a minha fonte de faturamento. Inclusive, revendo o próprio modelo de negócio. Né? Eu acompanho algumas indústrias que elas começaram com um produto ganhando um pouco mais de ênfase para ter um pouco mais de margem, possibilidade de crescimento, até que um belo dia aquele produto ele ganhou um status que ele faz uma transformação no modelo de negócio. Aquilo deixa de ser um produto e vira uma marca separada, vira uma unidade de negócio propriamente dito, e aí a gente vê que a indústria vai se reformatando para poder sobreviver, para ter perenidade. Acho que um pouquinho, né, no início da tua fala aí sobre esse assunto, a gente fala um pouquinho da história da água que vai aquecendo, né, e o sapo não salta fora. Né? Ele se acostumando. E talvez nós estejamos vivendo bem esse momento agora, né, Daniel, porque existe aí uma dificuldade econômica, existe alguns segmentos que não estão conseguindo deslanchar por N motivos, nós temos inseguranças hoje tributárias, inseguranças jurídicas, políticas e tudo mais que acabam, e aí a gente acaba percebendo que muitos, e eu tenho percebido isso dentro da nossa área comercial, muitos clientes que estão precisando de fazer a mudança, estão precisando de investir em alguma coisa na área de gestão e acabam se assustando com esse cenário todo e daqui a pouco podem ser engolidos pela própria insegurança, né? Então não fazem o passo, de repente está faltando esse senso de urgência que precisa ter, né? E Miguel, conectando com o que tu está falando, tem uma pergunta que eu, como consultor, circulando por diversas empresas diferentes, né? É muito comum, né? Que as empresas, os empresários, os gestores me perguntem, Daniel, o que você está vendo do mercado? E parece que algumas pessoas fazem essa pergunta esperando que eu dissesse assim, tá ruim, tá feio, tá aquecido, tá complexo. E eu separo assim, né, que eu hoje acompanho alguns setores, alguns segmentos, algumas indústrias, que elas atuam mesmo em regiões, em nichos diferentes, mas nos mesmos segmentos. Enquanto tem uma com muita dificuldade, tem uma nos seus 2 últimos anos de maior crescimento. E para mim, o que tem de diferença isso?
não é o fator, ou não são os fatores externos, né? Para mim, tem a diferença naquelas indústrias, naquelas empresas que disseram, bom, tem um monte de fator externo, como tu falou aqui no Brasil, são complicadores e são inibidores de empreender, de ter um negócio, de crescer. A gente já sabe. Esse é um fator que a gente não controla. Mas aquelas empresas que estão olhando para dentro de si, dizendo assim, ó, eu vou com coragem, porque tem que ter essa coragem, porque o processo de transformação é aceitar que a gente vai ter que mudar, inclusive coisas que a gente já fez muito bem, né? No meu trabalho, eu também faço essa mesma conexão que tu mencionasse antes do livro. Eu tenho o meu lado do consultor extremamente pragmático, olhando para resultado, mas eu tenho também o meu lado do consultor que muitas vezes tem que mediar e tem que estimular algumas reflexões que são quase que individuais, né? São muito íntimas dos empreendedores, dos gestores. E a gente chegar naquele momento onde a gente diz assim, bom, eu abro mão de algumas verdades que eu tenho para começar a pensar diferente. Tem uma frase que eu uso com frequência que dentro das nossas indústrias, nas nossas empresas, a gente precisa fazer as pazes com o passado. E fazer as pazes com o passado é olhar para trás e dizer assim, errei aqui, isso aqui não funcionou. Quem faz as pazes com isso? Mas também precisa fazer as pazes com o que deu certo. Porque se a gente não entender assim que aquilo que deu certo funcionou muito bem para aquele momento e que para esse pode ser que eu tenha que pensar diferente, de novo a nossa tendência vai ser repetir o que a gente já conhece. Isso não tem a ver com a Evolutize, com a indústria A, B ou C que está nos acompanhando, mas é com o ser humano. Né? Por isso que apontar, criar esse senso de urgência, apontar para onde a gente está indo. Porque eu também vejo que se a gente só trouxer para dentro da indústria, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, mas a gente não dá um direcionamento, a gente gera insegurança. E com insegurança, esse processo de mudança ele tende a não acontecer, porque quando a gente se sente inseguro, a gente vai correr para aquilo que é seguro. E o que é seguro é aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Eu gosto de algumas passagens do teu livro que fala bastante sobre isso, né? Sobre exemplos de gestores que tinham que enfrentar determinadas situações e acabam agindo de forma, uns positivos, outros reativos, mas que tem que tomar decisões por algum motivo, né? E eu trago bastante para esse momento que a gente vive de mudanças, né? Que a gente vive também um momento de mudança, vamos dizer assim, cultural até, das pessoas, né? Nós estamos vivendo uma revolução digital externa às empresas, né? No dia a dia. Os nossos filhos são seus primeiros aí que estão chegando nesse mercado, vão chegar nesse mercado sem com o celular, né? Desde a infância, né? Nós não tínhamos celular, não sei, eu brinquei com a prancheta antes, era uma realidade, né? A prancheta e o cronômetro era a nossa realidade da época. Hoje, essa geração que está chegando aqui vai ser mais um desafio para esse gestor, vai ser mais um desafio, porque para eles a mudança é quase que obrigatória, não é natural. Não mudar que seria difícil, né? Mas as empresas também não podem sair atirando para todo lado, né? E aí talvez o gestor tenha que cada vez mais se preparar e ter essa ideia de propósito, cultura e tudo mais para trabalhar. Eu vejo, eu estava falando com esses dias com um grupo de empresários, né? Eles falaram, não, porque o tempo da pandemia foi muito complexo. Eu disse, olha, esperem mais aí 4, 5 anos, até falei, nem esperem, se preparem quando começar a chegar no mercado de trabalho, no mercado consumidor, a geração mais recente que a gente tem, que são a geração dos nascidos, a geração alfa, nascidos a partir de 2010, né? Porque essa turma, elas já influenciam o consumo hoje, mas elas de fato ainda não estão dentro das indústrias, dentro das empresas, trabalhando e comprando com o seu próprio recurso, mas elas vão chegar, né? Hoje, certamente quem está nos acompanhando aí já sabe que muitas das nossas indústrias têm um desafio que o nosso crescimento foi colocado um teto nele por conta da não disponibilidade de mão de obra, né? E não é que não tenham pessoas para trabalhar. O desafio é que tem, às vezes, pessoas para trabalhar conosco que têm uma expectativa em relação ao que é o trabalho, né? O que é carreira, completamente diferente da cultura da grande maioria de nós. Né? E aí, de novo, fazendo menção no livro que tu citasse novamente, o livro também tem essa pretensão de fazer uma ponte de que eu não posso ficar nesses extremos. Né? Então, eu não posso ficar insistindo que as coisas vão ser exatamente como sempre foram nos últimos 30, 40, 50 anos, mas eu me assusto, Miguel, também muito com o outro extremo, né? De a gente querer ir para um lado da disrupção total, tem que abandonar todos os modelos, tem que reinventar tudo. Eu falo muita calma nessa hora, né? Tanto que acho que a gente vive dias realmente desafiadores para uma indústria, para uma empresa, de tentar encontrar um equilíbrio, né? O quanto a gente tem que se transformar e o quanto a gente tem que zelar, guardar algumas coisas que são inegociáveis. E aí tu citou
propósito, cultura, para mim são, quem sabe, os primeiros grandes direcionadores que vão dizer assim, quem a gente é e quem a gente não é. E é muito interessante quando a gente fala assim de propósito, a gente está falando de uma coisa que há 20 anos atrás as pessoas trabalhavam porque elas precisavam ter o seu sustento. Hoje as pessoas precisam continuar tendo o seu sustento, mas cada dia que passa a gente vê as pessoas escolhendo aonde elas querem trabalhar por uma identificação com qual é o senso, né, de fazer parte de alguma coisa maior do que simplesmente trocar a minha mão de obra por um salário no fim do mês. Isso é encontrar o propósito. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas como é que eu consigo encontrar propósito dentro de uma indústria que às vezes é de um segmento metal mecânico, que trabalha com uma coisa um pouco mais bruta, mais robusta, ou até mais tecnicista? E aí de novo vem aquela história. Olha para o cliente do teu cliente, pega o que tu faz e pergunta aonde isso aqui vai terminar tocando numa pessoa. Pô, se o colaborador da sua empresa tiver essa compreensão, ele está começando a ter um senso de propósito. E quando a gente fala de cultura, é muito a gente definir claramente assim, bom, a gente pode ter pessoas totalmente heterogêneas, a gente pode estar aberto à diversidade, até porque o mundo é diverso, mas tem algumas coisas que aqui nesta empresa, nessa indústria, estão relacionadas ao nosso jeito de ser, ao nosso jeito de pensar, ao nosso jeito de agir. Então, no processo de transformação cultural, propósito, os próprios elementos da cultura, sejam os valores da empresa, eles são um grande direcionador que eles são capazes de, ao mesmo tempo, manter coisas que são muito vitais para a indústria, que a gente não quer abrir mão, mas também apontar por umas outras mudanças de comportamento que a gente tem que ter. Eu vou me permitir dar um exemplo simples e bem prático. Eu conduzi, participei de um processo desse de planejamento estratégico que tinha uma transformação cultural como pano de fundo, e nós tivemos que reformar alguns dos valores dessa empresa, até escrevendo de um jeito diferente, mas é muito engraçado. A gente teve que escrever um novo elemento da cultura e disseminar isso internamente lá na empresa, porque o elemento da cultura falava mais ou menos assim: aqui a gente é mais apaixonado por entender do cliente do que defender o nosso produto. Por que que a gente teve que escancarar isso na cultura da empresa? Porque essa é uma indústria que durante muito tempo ela vem insistindo em achar que o seu produto é estado da arte, que o cliente tem que se adaptar totalmente ao seu produto, que o canal de venda, por mais que o cliente queira outros canais de venda, não, tem que fazer a compra pelo canal que a gente sempre fez. E chegou uma hora que a gente disse assim, gente, se nós tivermos essa mentalidade de defender o produto que a gente tem hoje, com unhas e dentes, e a gente não tiver aberto a compreender as transformações que o cliente está nos mostrando, nós vamos ficar fora do jogo, né? E lá a gente já tinha uma situação dessa, produto de extrema qualidade, marca consolidada, mercado reconhecido, e vem perdendo espaço para players, inclusive em tese menos qualificados, mas empresas que entenderam que o cliente quer uma coisa diferente, né? Então, de novo, a coragem de estar aberto, quando a gente fala assim de uma indústria familiar, parece que mexer com algumas coisas da história é quase que um desrespeito às gerações anteriores. Eu sempre falo, né, que se as gerações anteriores ainda estão na empresa, eu acho que a gente tem que envolvê-las e dizer o seguinte, olha, é justamente pelo apreço que a gente tem pela história que a gente está se transformando. Porque a preservação da história, simplesmente repetindo o que a gente está fazendo, logo ela vai virar história de livro ou história de museu, e não uma história que ela vai se reinventando conforme o mundo também vai mudando. Eu lembro quando nós começamos o processo de transformação aqui na Evolutis, né, Daniel? A gente sempre falava algumas coisas interessantes, assim, que era, olha, a gente está mudando, a gente quer ser diferente do que nós estamos hoje, porque não estava bom, a gente precisava mudar, mas em alguns momentos eu lembro que tu reforçasse bastante aquela mensagem, olha, o cliente de vocês, o mercado lá fora, as pessoas que convivem com a Evolutize, elas têm que perceber essa mudança, senão ela não aconteceu, né? Então a gente tem que estar muito aberto, e aí eu como sendo um dos fundadores e ser mais antigo na empresa, tinha essa dificuldade até de me abrir nesse sentido, né? Então muitas vezes eu me policiei demais para não ser eu mesmo o nosso A âncora que segurava essas mudanças todas, né? Então, acho que esse era o objetivo realmente desse webinar, né? Da gente chegar nesse momento final aí, fechar um pouco e mostrar que a gente está trabalhando essa mudança aqui dentro. Então, quando a gente fala isso, levar isso para o nosso cliente, não é só oferecer a consultoria do Daniel para que o nosso cliente, mas para mostrar que como nós estamos mudando, talvez muito deles também tenha que entender essa mensagem, né, de mudança, né? Essa hora da mudança, vamos dizer assim.
Eu vejo, Miguel, também como, quem sabe, mensagem aqui para a gente ir fechando essa nossa conversa, né, que eu vou resgatar de novo a referência que eu fiz do Kotter, daquele autor, né, ele diz que o processo começa com criar o senso de urgência. E ele termina com 8 passos lá nessa jornada, que é um modelo teórico, mas que para mim é totalmente factível. Ele fala que a gente se apropriar da mudança que foi feita como um novo jeito da empresa atuar. Só que ele já deixa bem claro, não é nem nas entrelinhas, ele deixa explícito. Até quando? Até a gente ter que provocar nova transformação, né? E o ciclo de transformação dentro das indústrias, eu, quando comecei a trabalhar com planejamento estratégico, há 18 anos atrás, nós fazíamos planejamento estratégico com visão de futuro para 10, 15, 20 anos. Hoje, a gente falar de 10 anos para frente, é só se a gente quiser abrir uma garrafa de vinho aqui e ficar fazendo exercício de futurologia, né? Então, o ciclo de necessidade de reinvenção, de mudança, de transformação dentro de uma indústria, ele vai ficar cada vez mais curto. Por quê? Porque o mercado é cada vez mais volátil. Então, acho que a gente não pode se assustar. Da mesma forma, antes a gente estava brincando aqui, né, antes de começar essa transmissão, como lá no começo da pandemia, vir para frente de uma câmera era uma dificuldade para muita gente. E a gente aprendeu que agora o mundo ele é híbrido. Ora a gente vai estar presencialmente, ora vai estar assim. Assim como eu também queria deixar essa provocação, né, que se as empresas hoje de vocês aí que estão conectados conosco precisam de um processo de transformação, vocês já sentem sintomas, né? Assim como o Miguel falou que um dia Evolutize sentiu que algumas coisas tinham que ser mudadas, que a gente também não crie e transforme isso num monstro, porque a gente vai ter que ter esse processo como amigo, que não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai ter que estar perto dele, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa ideia da ambidestria, que é, enquanto a gente está aqui fazendo o nosso presente ser rentável, ser eficiente, o nosso olhar sobre o futuro, ele não pode ser de esperar o futuro chegar, mas sim de construir o futuro que a gente quer. E isso tudo é uma questão de atitude, primeiramente, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Bom, a gente está chegando ao final da nossa transmissão. A gente queria, não sei, acho que não temos pergunta nesse momento, né? Só temos elogios. Elogios é bom também. A gente gostaria realmente de agradecer a presença de todos, né, que estão acompanhando a gente ao vivo. Agradecer especialmente a presença do Daniel, né, que nos deu essa canja hoje de trazer um pouco mais desse conhecimento todo. E dentro daquilo que a gente vinha falando, né, a gente queria trazer para o cliente Evolutize, para o público em geral que nos acompanha pelas redes sociais e tudo mais, essa ideia de mudança que a gente tem entendido, né? Quando a gente falou o tema como sendo mudança cultural na indústria, porque é o nosso público-alvo, é o mercado em que a gente mais atua. Hoje, 60%, 70% do nosso público-alvo é a indústria metal-mecânica, propriamente dita, a indústria de transformação, com alguns outros segmentos, a indústria de transformação em geral. E a gente percebe o quanto esse mercado, essa indústria hoje está carecendo de novidades, está carecendo de melhorias contínuas, né? E a gente percebe também o quanto nós hoje podemos ser importantes nesse processo de mudança, né, Daniel? Não é só com um discurso bonito, mas também com as ferramentas, também com o apoio da consultoria que a gente fornece, né? Nós não somos consultores de mudança, mas nós podemos ser promotores dela através das nossas ferramentas e do nosso conhecimento de outras implementações. Então é isso que a gente queria deixar de recado para todos. Se despeça, Daniel. Te agradeço demais. Miguel, também agradeço pela oportunidade, até por como tu falasse, fiz parte de uma parte desse processo de quando a Evolutize concluiu, né, de que se eu quero, de fato, como empresa, ser um parceiro decisivo para ajudar na transformação das outras indústrias, das outras empresas, dos clientes da Evolutize, a gente precisa começar essa transformação dentro de casa. E é natural, né? Eu acho que isso fica como um aprendizado que eu tenho todo dia, que quando a gente se movimenta para mudar, diversas barreiras vão se apresentar e é muito importante que a gente também tenha um elemento que para mim ele é simples, é subjetivo, mas para mim é muito decisivo nesse processo de mudança, que é a gente celebrar as pequenas evoluções, as pequenas conquistas que a gente tem, porque isso é combustível, né, para a gente ter fôlego, porque nenhuma transformação é simples, nenhum processo de mudança ele é totalmente confortável. Mas eu vejo que essa celebração, o reconhecimento de pequenos avanços, eu acho que são um grande incentivo para a gente continuar essa nossa jornada de transformação. Então, agradeço a Evolutize, Miguel, a Bruna, todo mundo que participou da organização disso, e também especialmente a vocês que estão conectados aí conosco, investindo do tempo de vocês, tentando, quem sabe, ser alcançado por algumas das nossas reflexões e provocações aqui hoje. Muito obrigado. Acho que atingimos o objetivo, né, Bruna? Temos aí uma série de pessoas acompanhando esse processo ao vivo. E a gente queria comentar até que esse produto vai ser
O webinar vai ficar colocado online, né, dentro do nosso canal do YouTube, né, que é procurem por Evolutis das redes sociais. Também sigam o Daniel Keller, dentro das redes sociais, é fácil de encontrar, palestrante bastante renomado em todo o âmbito nacional hoje, né, Daniel? Não se fala mais de hoje em região, sim, a nível nacional. Então, a gente agradece a presença de todos e esperamos estar aí em próximas oportunidades. Outros webinários estarão acontecendo, já existe uma programação dentro da nossa rede social, dentro da nossa divulgação de marketing aí, e a gente espera que cada vez mais a gente possa colaborar com a gestão dos nossos clientes, das empresas em geral. Obrigado a todos.